Fala grande, tudo bem? Eu me chamo Lucas Paganutti e neste vídeo eu vou te ensinar um exercício de autoconhecimento que pode te tornar 2 vezes mais produtivo, 2 vezes mais realizador do que você já é. Esse exercício, na minha vida, me ajudou a realizar umas 10 vezes mais do que eu já fazia. Me ajudou a ter coragem, me ajudou a confiar mais em mim, me ajudou a ter mais foco, a ter mais atitude diante dos desafios. Se você tem interesse de saber sobre o exercício, me acompanhe até o final. Eu tenho uma grande dica para você, no final. Então, vamos embora. Se você deseja mudar algum hábito, se você deseja ter mais coragem, mais atitude, sair da estagnação, da zona de estagnação, uma zona que eu me mantive por muitos anos, aquela coisa de idealizar uma coisa, iniciar uma coisa e parar no meio, não ter coragem, não acreditar o suficientemente em mim. Se você quer aumentar a tua capacidade de fazer as coisas acontecerem, eu tenho certeza que esse exercício pode ajudar assim como me ajudou. Então bora lá. Primeiramente eu quero introduzir para você o que envolve esse exercício. Steven Pressfield, eu acredito que é assim que pronuncia o nome dele, ele escreveu o livro A Guerra da Arte, ele é um autor de livros de ficção. E esse eu acho que foi um dos primeiros livros dele de não ficção. E nesse livro ele comenta sobre o que diferencia as pessoas que realizam das pessoas que não realizam. Ele tem uma famosa frase que fala: nós costumamos ter 2 vidas, uma da qual a gente vive e a outra que está só aqui, ó, no imaginário, que a gente não vive. E o que diferencia essas 2 vidas é a resistência. Steven fala também que quanto mais importante, quanto mais relevante for um projeto para o nosso crescimento pessoal, para a nossa realização pessoal, e ele chama para a evolução da nossa alma, mais nós resistiremos a executar aquele projeto. Quanto mais significativo o projeto, mais resistência interna existe. O que Steven Pressfield fala aqui é sobre a resistência interna que nós temos de executar as ações, de executar os projetos, assim como a gente planejou aqui na cabeça, sabe? Várias coisas acontecem ao longo do nosso dia. Você sabe muito bem quando você estipula, talvez você ainda não estipulou uma dieta, mas talvez você já estipulou alguma mudança nos seus comportamentos, nos seus hábitos, talvez no início do ano, talvez no início da semana, talvez porque você foi em algum curso, alguma palestra motivacional e você decidiu mudar, ou pelo menos querer mudar, e você viu que depois, ao longo do tempo, não é bem assim. Existe uma analogia que é bem interessante. Quanto mais a gente empurra pra gente mudar um comportamento, parece que é um elástico. Quanto mais a gente empurra, mais força ela exerce sobre nós. Quanto mais força a gente faz de um lado, mais força contrária ela faz. E é justamente isso que esse exercício ele é baseado no seguinte: nós projetamos uma força que a gente vai chamar de forças favoráveis, certo? E existe também as forças, eu vou fazer de vermelho, as forças contrárias. Quanto mais, por exemplo, a gente fica longe do doce, você é um viciado em doce, assim como eu já fui, hoje em dia eu tenho amenizado mais. Mas quanto mais longe eu ficava de doce, mais vontade eu tinha. Quanto mais você sai do padrão que estava pré-estabelecido na sua rotina, mais essa força se intensifica, como se fosse um elástico. Steve Jobs fala, né? A cada sonho que a gente deixa de sonhar, cada sonho que a gente deixa para trás, é um futuro nosso que deixa de existir. E o que acontece muitas das vezes, e o que diferencia muitas das pessoas que realizam das que não realizam, é que elas sucumbem a essa força aqui. Elas não conseguem vencer essa força aqui. Existe uma famosa frase também que tem ficado muito famosa hoje em dia, que fala bem assim: a coragem, vamos imaginar que aqui é a coragem. A coragem não é a ausência de medo, como se a coragem fosse uma força favorável e o medo fosse uma força contrária. Então a coragem não é a ausência de medo, e sim a coragem é quando a gente vai mesmo com medo, a gente segue mesmo com essa força contrária, a gente vai fazer mesmo tendo essa força, mesmo tendo medo, beleza? E basicamente o princípio desse exercício é o seguinte: a nossa capacidade de realização aumenta, à medida que nós vamos diminuindo isso aqui e também fortalecendo isso aqui. Agora que isso já ficou mais claro para você, nós vamos para o exercício. Então, como um passe de mágica, esse exercício nós vamos dividir em 6 passos. 6 passos simples e rápidos e práticos. Eu vou te explicar cada um passo a passo. Primeira coisa, nós vamos precisar pensar em um objetivo.
Nós vamos precisar utilizar um objetivo prático, nós vamos precisar algo que você hoje tenha dificuldade, tá? Eu vou listar alguns aqui que eu tenho vivido, que isso possa funcionar para você. Por exemplo, um dos objetivos que eu queria fazer e estava tendo dificuldade de fazer era webinário, era fazer uma aula ao vivo através da internet. A segunda era falar em público, tanto em palestras quando eu já fui, então assim, tem várias situações em que isso me trava, né? Ou seja, tem várias forças contrárias. A terceira, ler livros, né? Ter a prática de ler livros. Eu tenho bastante livros aqui, mas ainda tenho, né, evitado muito. É um hábito que eu queria incorporar, era um objetivo que eu queria ter, mas que eu tinha forças contrárias que não me deixavam praticá-lo na constância que eu gostaria. Acordar cedo é uma coisa que eu tenho feito hoje. Existem muitas forças antagônicas em termos de acordar cedo. Uma outra é mudar uma alimentação, por exemplo. Talvez você queira fazer uma dieta, fazer alguma coisa assim. Então você tem esse objetivo e você sabe que as forças contrárias é o doce, são as festas, enfim, várias situações em que não tornam as coisas favoráveis. Praticar um exercício, né? Começar a se exercitar e tudo mais. Outra coisa é o canal no YouTube. Esse é o meu canal no YouTube, o meu próprio Instagram. Se você não segue, então eu já te aconselho a se inscrever aqui. Porque isso aqui, cara, pode parecer que não, pode parecer que eu falo bem aqui em público, mas, cara, foi um grande objetivo que eu tinha e que eu tinha várias forças contrárias, tá? Tipo, me expor aquilo que eu acreditava, com medo do julgamento, medo da galera vir aqui num comentário e falar um monte de asneira, de encontrar pessoas, né, conhecidas e eles rirem, fazerem chacota, essas coisas todas, pessoas não acreditarem naquele meu projeto, enfim. E engraçado, quando a gente expõe isso, uma dica é, quando a gente expõe, igual agora eu tô falando pra você, os meus medos em relação à minha exposição, aqui, já amenizou, já fala, caraca, como idiota é, né, esse tipo de pensamento, mano, não importa se as pessoas criticarem aqui, comentarem aqui, entende? Então, uma dica aqui já para te ajudar no objetivo é você falar sobre isso, tá? Falar sobre isso, lembra sempre de você falar sobre as suas dificuldades, falar sobre os seus pensamentos, essa dica vai ser muito importante pro nosso ponto 2, que é o seguinte, como que está o seu estado atual? Aqui você vai pensar no seu estado atual. Definiu o objetivo, agora você vai pensar, beleza, eu quero ter um canal no YouTube, mas como é que eu estou hoje? Vou pegar esse exemplo do canal no YouTube, tá? Como é que eu estou hoje? Eu quero conseguir me expor tranquilamente, sem ter medo do que os outros vão pensar, beleza. Como é que eu estou hoje? Hoje eu tenho medo que as pessoas estão pensando de mim. Ou seja, quanto mais clareza você tem sobre isso aqui, mais interessante fica. Então, como é que é o seu estado atual? Talvez você vai pensar no seguinte, o meu objetivo é fazer exercício porque eu quero emagrecer, eu sei quantos quilos você tem hoje, enfim. É começar a ter mais clareza sobre como que está você hoje. Isso aqui é importante, primeiro para te dar a motivação, segundo, até para você ter mais clareza sobre aonde você quer chegar, porque se você não sabe de onde você está partindo, fica um pouco mais difícil de a gente saber para onde que a gente vai. O terceiro ponto é a gente pensar no seguinte, quais são as forças favoráveis? Lembra das forças favoráveis? As forças que são a favor do nosso objetivo. Então, quando eu penso nesse objetivo, de criar um canal no YouTube, eu penso, quero ter a minha liberdade financeira, eu quero trabalhar através do YouTube, eu quero ajudar pessoas através do YouTube, eu quero continuar estudando, eu quero poder entrevistar pessoas que eu acredito que agregariam muito para a minha vida e agregariam muito para a vida das outras pessoas. Eu quero poder falar de coisas que foram muito importantes para a minha vida e que hoje eu não tenho acesso. Todas as coisas favoráveis, todos os propósitos, as intenções, os objetivos, aquilo que faz o seu olho brilhar diante desse objetivo, tá? Então, se você quer perder quilo, você vai pensar, exatamente como que você quer estar aqui? O que seria legal aqui? Eu quero vestir uma roupa melhor, eu quero poder vestir aquela roupa que eu não vestia antes, eu quero poder sair pra praia, pra piscina, sem ter vergonha. Você pode pensar em coisas mais objetivas também. Por exemplo, as forças favoráveis é o fato de eu já falar bem. Eu acredito que eu sou um bom comunicador, então deixa no comentário aí, eu sou um bom comunicador ou não sou um bom comunicador? Então, isso já é uma força favorável para mim. Eu gosto de estudar, de ler, então isso já era uma força favorável para mim. Então você vai colocando suas habilidades também aqui. No quarto ponto, a gente vai vir para as forças contrárias. Aí aqui a gente vai pensar tanto nas forças objetivas, concretas, né? Então, por exemplo, eu não tinha uma câmera, eu não tenho um microfone, eu não tenho não sei o que, não tenho não sei o que lá. Então isso tudo aqui são questões objetivas. Tenho pouca influência no meu ambiente, então poucas pessoas vão vir me seguir assim imediatamente. Eu vou ter que construir, vai demorar mais tempo, blá blá blá. Eu tenho medo, não sei
julgamento, eu sou às vezes indisciplinado, eu sou não sei o que, eu não sei o que lá, sabe? Então isso tudo são as forças contrárias. E aí, um ponto aqui muito importante em relação a essas forças contrárias é o seguinte: eu queria destacar duas coisas em relação a essas forças contrárias aqui. Primeiro, uma coisa que eu aprendi até com Jerônimo Temel. Ele fala da lei de Emmett. A lei de Emmett, eu vou deixar o vídeo dele aqui, vai aparecer aqui em cima, sobre essa lei que ele fala. E ele fala que a gente gasta muita energia pensando que vai ser difícil fazer uma coisa, pensando que vai ser doloroso fazer uma coisa. Lembra? Vai ser doloroso fazer isso aqui. A gente gasta muito mais energia acreditando que isso aqui vai ser difícil demais, a gente não vai conseguir e tudo mais, do que efetivamente fazendo. É aquela famosa história: nossa, eu achei que ia ser tão difícil, eu achei que ia ser tão... Então a lei de Emmett, eu acho que é uma pesquisadora chamada Emmett, e ela fala dessa questão que a gente perde mais energia aqui, ó, né, suando, nossa, pensando um monte de coisa negativa, e a gente poderia estar executando, ou seja, as coisas iam fluir muito mais rápido. Enfim, se você, imagina só esse detalhe, só se você parasse de ficar focando nesses medos aqui, nessas questões de, nossa, vai ser difícil, nossa, vai ser aquilo, e fazer efetivamente. Um parênteses aqui, eu sei que vai ficar longo, mas tá tudo bem. Na época que eu morava lá com minha mãe, lá tinha uma pessoa que trabalhava lá na casa dela. E aí eu lembro que ela chegava numa segunda-feira, e no domingo anterior, minha mãe tinha dado uma festa lá, um almoço, família e tal. Aí na segunda-feira eu chego lá na cozinha e falo: meu Deus do céu, a cozinha tava uma bagunça geral. E aí eu cheguei pra Zefa, que trabalha lá com a gente, falei: Zefa, vem cá, quando você chega aqui, não te dá um susto não? Esse monte de coisa suja e tudo mais? Ela chegou e olhou pra mim: meu filho, se eu ficar pensando nisso, eu nunca vou conseguir fazer esse trem. Então eu nem penso, eu só vou. Eu aprendi muito com a Ana também. A Ana, quando ela acorda 4h30 da manhã, tem acordado 4h30 da manhã para ir correr. A Ana é minha esposa, se você não conhece. Eu perguntei pra ela: moço, vem cá, o que passa na sua cabeça nos primeiros minutos que você acordou? Nos primeiros segundos, você acordou 4h30 da manhã para correr. O que passa na tua cabeça? Ela fala: o que passa é, se não for agora, não vai ser nunca. Eu achei interessante isso. Se não for agora, não vai ser nunca. Olha que legal, olha que força favorável. Olha que força favorável da Ana. Se não for agora, não vai ser nunca. E para ela é importante esse objetivo. É importante ela se manter exercitando. Então, crie as suas próprias forças favoráveis e com o tempo vai ficando cada vez mais forte isso aqui, cada vez mais forte isso aqui e cada vez mais fraco isso aqui. E esse é o passo 5 e o passo 6. O passo 5 é como você pode minimizar essas forças contrárias e como você maximiza as forças a favor. Como que você minimiza e como que você maximiza. Como que você joga com essas duas forças para o seu objetivo ter mais chances de acontecer. O que você pode fazer com essas duas forças aqui? Ou seja, você tem o seu objetivo, você tem o seu estado atual, você tem as forças a favor do seu objetivo, você tem as forças contrárias ao seu objetivo, e aqui você minimiza as forças contrárias e aqui você maximiza as forças a favor do seu objetivo. As pessoas que mais realizam são as pessoas, como eu falei, que elas conseguem potencializar essas forças e diminuir essas forças. O que faz com que elas aumentem isso aqui, ó, a nossa capacidade de realização. Agora eu quero te dar a dica mais importante dessa aula. Você entendeu os 6 passos. Você entendeu que existe um conflito de forças. O que acontece? A nossa mente, ela é muito boa em enganar a gente mesmo. A nossa mente é muito boa em enganar a gente mesmo. Eu acredito que essas forças contrárias, o medo, a insegurança, a preguiça, enfim, várias são essas forças, são os maiores gargalos, são os maiores causadores de infelicidade, são os maiores causadores de destruição de relacionamentos também, são os maiores causadores de vícios, de um monte de coisa. Eu quero te dar uma dica que é o seguinte: pra gente caminhar, pra gente vencer a mente, é um jogo, é uma constante busca. Eu comecei há 5 anos atrás e eu vou continuar para minha vida inteira. E eu quero te recomendar um vídeo de um cara que ele é um dos maiores motivadores daqui do Brasil. E nesse vídeo ele fala do fator que diferencia as pessoas que realizam das pessoas que não realizam. Ele fala do segredo que diferencia essas duas pessoas. Eu vou deixar aqui, é o primeiro link da descrição. Clica, você vai ver o vídeo aqui, é do Nando Pinheiro, e lá ele vai te mostrar, além desse segredo, ele vai te mostrar como você pode vencer a tua mente, como você pode transformar a tua mente para uma mente
de pessoa que realiza, pessoas de grande realização, grande sucesso, de sucesso financeiro, de sucesso nos relacionamentos, sabe, das pequenas coisas como uma mudança de hábito até as grandes coisas. Ele vai te explicar como você pode fazer essa transformação na tua mente, no teu maior sabotador, no teu maior causador de infelicidade em 21 dias. É isso mesmo. Ele vai te ensinar, explicar lá como você consegue fazer toda essa transformação em 21 dias. Então, clica lá no link, assiste o vídeo e continue buscando a tua evolução. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, obrigado. Até aqui, deixa o seu curtir, deixa a sua inscrição e tchau!